Pedrão, que história é essa do Flamengo estar perdendo 2 jogadores para jogo importante? Jogadores importantes. Vamos falar sobre isso. Tem informação sobre jogador de saída do Flamengo, o Mengão subindo a proposta pelo De La Cruz e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o Mengão inicia hoje, na verdade, aquele período, né, que os jogadores do Flamengo vão se isolar no CT do Urubu até a partida contra a equipe do Vasco. O elenco do Flamengo se representa por volta das 2h30 da tarde no CT. E aí, meu amigo, é concentração total para esse jogo contra o Vasco. Os atletas treinam no CT do Urubu, depois, naturalmente, lancham, jantam, né? Enfim, vão conversar ali com o Tite, armar a estratégia, né? O Tite deve passar alguns vídeos para os atletas. E aí, amanhã, a partir ali da 1h, 1h30 da tarde, o ônibus do Flamengo deve estar saindo do Ninho do Urubu rumo ao Maracanã, onde o Flamengo enfrenta a equipe do Vasco por volta das 16h, 4h da tarde, horário de Brasília. Então é foco total. A ordem do Tite é foco total para esse jogo contra o Vasco, que é um jogo muito importante para o Flamengo conseguir a classificação à fase de grupos da Libertadores do ano que vem e também jogar o Vasco para a segunda divisão. Naturalmente, rivalidade é para isso, casa cheia e com as duas torcidas. Setor Sul, setor da torcida do Vasco, setor Norte, setor da torcida do Flamengo. Isso é muito bacana, que ainda tem aqui no Rio de Janeiro essa coisa da torcida dividida, coisa que não tem em São Paulo. Então, 2h30 da tarde, o elenco do Flamengo se reapresenta no CT e só sai dentro do ônibus para enfrentar o Vasco amanhã por volta das 1h, 1h30 da tarde, ordem do Tite. A gente já comentou isso aqui com vocês, beleza? E aí, pessoal, o negócio é o seguinte: mudou muito o ambiente do Flamengo, naturalmente. O Pedro deu uma entrevista à Flá TV e entre a conversa, né, dentro da conversa que o Pedro teve com o pessoal da Flá TV, ele destacou essa questão do ambiente do Flamengo. Eu trago essas aspas aqui, você confere na íntegra lá na Flá TV depois. Vamos ver o que ele falou. A gente sabe que o elenco é muito qualificado, então é um cara que sempre, no caso esse cara, ele tá falando do Tite. Então é um cara que sempre busca o melhor de cada jogador, estar sempre com todos, estar mais perto. Tem esse lado humano muito favorável. Sem dúvida nenhuma, traz uma paz muito grande ao ambiente. Paz é o que não tinha, né, Pedrão? Paz é o que não tinha, porque, né, inclusive, você foi alvo de uma agressão de um preparador físico da antiga comissão técnica. Uma loucura, então. Eu entendo o Pedro quando ele faz, sem dúvida nenhuma, traz uma paz muito grande ao ambiente. Aí ele completa: todos os jogadores estão empolgados e querendo ter essa reta final de ano muito favorável para nós. Então tá nada mais claro que o ambiente do Flamengo como um todo já mudou. Então não é conversinha de vazou ali. Não, o próprio jogador do Flamengo destacando essa situação da paz que hoje tem no CT do Urubu, coisa que não tinha há um tempo atrás, né? Com o Gerson brigando com o Varela, preparador físico brigando com o Pedro, aí discussão, uma loucura. Treinador não fala com o jogador, isso aí acabou. E agora, né, tomara que a gente colha alguns frutos, né? Não de título, título é muito difícil, a gente vai torcer a verdade, mas pelo menos fase de grupos direta para a Libertadores, beleza? Pessoal, ontem eu trouxe aqui a nota do Flamengo, da qual informava que o Davi Luiz teve uma entorse grave no tornozelo direito. No entanto, não foi detectada uma fratura, descartando qualquer possibilidade de cirurgia. Não vai acontecer uma cirurgia. Entretanto, o Vene Casagrande traz a informação aqui também que o jogador deve ficar de fora por pelo menos 30 dias. Ou seja, aquilo que a gente falou no vídeo de ontem é bem provável que aconteça, tá? Aliás, é o mais natural acontecer, que é que o Davi Luiz não jogue mais durante essa temporada de 2023 e retorne apenas em 2024. O mínimo é 30 dias. E aí, dependendo, pode ir para 5, 6 semanas. Se for para 6 semanas, ele tá fora da temporada, até porque o Brasileirão termina no dia 3 de dezembro.
tá? A temporada do Campeonato Brasileiro termina, aliás, do futebol brasileiro, termina no dia 3 de dezembro, até porque a Copa do Brasil já se resolveu, Libertadores, Fluminense e Boca vai resolver em novembro, e aí só vai ter o brasileiro, tá? E aí, naturalmente, o pessoal pergunta sobre o contrato do Davi Luiz. Ele traz uma informação aqui também, ó. Com vínculo com o Flamengo até dezembro de 2024, Davi Luiz tem o desejo de cumprir o contrato com o clube. Caso o rubro-negro tenha a intenção de se desfazer do zagueiro ao término dessa temporada, terá que conversar com o Davi Luiz, porque a intenção do Davi é cumprir o contrato dele, né? Tinha aquele gatilho, o contrato dele ia até o final do ano, tinha aquele gatilho, se ele atingisse o número X de jogos, né? Ele renovaria e ele quer cumprir isso aí. Aí existia a possibilidade de ter uma conversa, mas o jogador quer cumprir, principalmente agora com a chegada do Tite, né? Então ele vê que as coisas podem melhorar no Flamengo, o profissionalismo pode voltar ao Flamengo e ele quer cumprir. E aí fica a cargo do Flamengo tentar convencer que não, mas acho que o Flamengo vai acabar deixando rolar esse contrato do Davi Luiz. Jogador que não deve renovar com o Flamengo, inclusive tivemos algo sintomático, digamos assim, nessa partida aí entre Flamengo e Cruzeiro, porque se machuca o Davi Luiz e ao invés de se dar uma oportunidade ao Rodrigo Caio, o Tite bota o Pablo no jogo, né? E aí o Vene Casagrande traz aqui que o Flamengo, a instituição Flamengo, a diretoria do Flamengo, não quer renovar com o Rodrigo Caio. Tem uma possibilidade remota ainda do Tite dar uma oportunidade a ele, a informação que chega é que essa oportunidade foi dada. Mas já teve uma chance de dar e não deu. Botou o Pablo dentro de campo. Então será que não era o Sampaoli? Será que realmente o Rodrigo Caio não tem condições de jogo? Isso aí também precisa, né, ser apurado e a gente vai ver nos próximos jogos se de fato isso aí não vai... Por enquanto o Rodrigo Caio está fora do Flamengo. Aí vai ficar a cargo do Tite utilizar e ele fazer jogos espetaculares, enfim, difícil que renove, tá? Galera, e aí é o seguinte, outras duas saídas também estão determinadas, tá? Na verdade, outra saída. Além do Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, lateral esquerdo de 38 anos, sequer deve jogar o estadual pelo Flamengo, aponta o jornalista Jorge Nicola. Existe uma possibilidade remota para que isso aconteça, que ele renove e jogue o estadual, mas a diretoria nesse momento está inclinada a também encerrar o contrato com o jogador agora em dezembro, e ele já disse que se o Flamengo não renovar com ele, que ele vai encerrar a carreira dele como jogador e aí vai para auxiliar técnico, para técnico, enfim, ele tem até a licença dele, pode treinar categorias de base ou quem sabe até ser um auxiliar técnico do Tite. Existe essa possibilidade de ele compor a equipe técnica do Tite também, seria uma boa, tá? Galera, o Felipe Luiz ele entende muito de tática, a gente viu isso quando ele comentou pela Globo na Copa do Mundo e também o que os técnicos falam, né, que enfrentaram o Davi Luiz, o Barroca, tem entrevista do Barroca lá no Charla, muito legal ele falando da intervenção tática que o Felipe Luiz teve no jogo contra ele entre Flamengo e Botafogo. O Barroca era técnico do Botafogo, bem bacana isso aí, tá? Pessoal, é o seguinte, escalação do Flamengo, o Tite deve fazer uma coisa que o Sampaoli jamais fez no Flamengo, apesar de ter uma mudança na escalação do Flamengo, uma mudança que vai ser uma mudança forçada, né? Não vai ser porque o Tite quer mudar. O que acontece? O Davi Luiz se lesionou, o Léo Pereira cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, ou seja, naturalmente o Léo Pereira volta à vaga do Davi Luiz para esse jogo contra a equipe do Vasco. Mas, segundo o GE. Globo, o Tite deve repetir basicamente todos os jogadores que atuaram nessa partida contra a equipe aí do Cruzeiro, tá? Então, escalação do Flamengo, provável time do Flamengo, muita gente comenta, pô, Pedrão, ficar aí vazando o time do... Não é vazar, cara, isso aí todo mundo já sabe, isso aí, não tô aqui descobrindo, caramba, mandei um detetive, não, tem nada disso, esquenta a cabeça com isso não. Vamos lá, Rossi no gol, lateral direita Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga. Lateral esquerda Ayrton Lucas, meio campistas, né, volante Thiago Maia e Pulgar. Mais à frente Gerson, Everton Ribeiro, mais à frente Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, pelo segundo jogo seguido do Tite, ao que tudo indica, ele deve manter o De Arrascaeta no banco.
E aí eu não vou julgar nem tanto o Tite não, tá, gente? Eu entendo o De Arrascaeta, tecnicamente falando, é o melhor jogador do Flamengo, mas fisicamente está muito abaixo. Tá deixando muito a desejar o De Arrascaeta. Ele precisa melhorar essa questão física dele. Ele é o melhor jogador pra mim. Pra mim, eu sou maluco. Pra mim, fora da Europa. Ah, não, o Messi tá na... Agora o Messi tá jogando lá na MLS. Tirando o Messi, que não conta. Fora da Europa e tirando lá o futebol rico também, da Arábia Saudita, que tem também Benzema, Cristiano Ronaldo, um monte de jogador bom lá. Tirando isso, pra mim o De Arrascaeta é o melhor jogador que tem, tá? Mas precisa melhorar fisicamente. Fisicamente tá muito abaixo o De Arrascaeta, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, eu vou entrar num assunto aqui agora polêmico, tá? Mas antes eu preciso comentar sobre um episódio, eu vou ter que comentar sobre isso, tá, gente? Um episódio que aconteceu lá na Arábia Saudita, na equipe do Al Hilal, do Michael com o Jorge Jesus, rapaz. Pois é, o Jorge Jesus tirou o Michael, não sei se vocês já viram essa cena aí, o Jorge Jesus tirou o Michael do jogo e o Michael saindo, pegando a garrafinha, tacando no chão, saiu revoltado. O Mister foi pra cima do Michael, o João de Deus separou os dois, não deixou os dois pegar. Uma loucura, cara. O pessoal já tá brincando. Pô, Pedrão, o Michael tá forçando saída da Al-Hilal pra voltar pro Mengão. Gente, tem nada disso. O Michael já disse aí ele disse que não ficou com raiva da substituição, ficou com raiva, foi dele mesmo, porque ele tava jogando mal. Tem que se justificar, né, Michael? Que o Jorge Jesus ficou bolado contigo, ele te pega aí, velho. Tá doido, rapaz, fazer malcriação com o Jorge Jesus, rapaz? Jorge Jesus tá doido, rapaz. Tá achando que é qualquer técnico que tá aí? Então vamos lá, pessoal. Ainda mais o Jorge Jesus, que pediu a contratação dele no Flamengo e no Al Hilal não pediu porque ele já estava lá, mas chegou lá, ele gosta do Michael, eles se dão, teve um probleminha ali, mas não tem nada de... Pelo menos no momento não tem nada de Michael no Flamengo. Infelizmente, porque eu gosto do Michael, tá? Eu gosto do mundo do Michael. Rapaz, vamos lá. Agora a gente vai entrar numa polêmica que se isso aqui se confirmar, é inacreditável, gente. Vamos lá, pessoal. Ó, a CBF, tá, soltou a tabela detalhada do Flamengo entre as rodadas 30 e 34 do Campeonato Brasileiro, beleza? Flamengo e Santos, já primeiro, quarta-feira, 8 horas da noite, soltou. Fortaleza e Flamengo, rodada 32, dia 5 de novembro, domingo, 6h30. Soltou Flamengo e Palmeiras aqui, ó, dia 8 de novembro, numa quarta-feira, 9h30 da noite. Flamengo e Fluminense, dia 11 de novembro, num sábado, às 6h30 da tarde. Então, e aí, ela soltou também Flamengo e Bragantino. A CBF confirmou Flamengo e Bragantino pro estádio do Maracanã. Entretanto, não soltou a data do jogo e não soltou o horário do jogo. Essa é a 30ª rodada do campeonato. Não soltou a data nem o horário. Tá, Pedrão, mas e aí? Qual que é o problema disso? O bom é que o Flamengo vai jogar no Maracanã. Para de falar besteira, Pedrão. Ah, é? Então vamos lá. Ó, o Pedro Ivo Almeida, repórter, grande jornalista da ESPN, traz a informação que a reunião entre Edinaldo e Landim, que aconteceu ontem na sexta-feira, terminou sem um consenso por data de Flamengo e Bragantino. O jogo foi adiado, não vai ser mais no dia 28 nem dia 29, tá? E deve ocorrer, segundo Pedro Ivo Almeida, durante a data FIFA de novembro. Uma decisão que foi unilateral da CBF. O rubro-negro ainda questiona e reclama que jogaria sem os seus convocados. Olha, cara, aí é o seguinte, a data FIFA de novembro é entre os dias 13 e 21 de novembro. A CBF tomou o único espaço, a única data que tem como colocar esse jogo Flamengo e Bragantino é justamente na data FIFA. Não tem outra data. Não tem outra data, tá? E aí, o Flamengo vai ser extremamente prejudicado, porque não vai ter o Pulgar, vai ser convocado para o Chile, não vai ter o De Arrascaeta,
E pode não ter o Gerson, que está sendo convocado direto agora pelo Fernando Diniz. E é claro que o Tite vai ficar boladão com isso, porque ele pode perder 3 jogadores importantíssimos para o Flamengo. Existe uma possibilidade do Flamengo entrar num acordo com a seleção brasileira, falar, pô, Diniz, não convoca o Gerson não, a gente vai ter um jogo do... Existe, mas o De Arrascaeta e o Pulgar não tem essa possibilidade, meus amigos. Então, assim, para quem achava ruim não jogar no Maracanã contra o Bragantino, é muito pior você jogar no Maracanã e não ter o De Arrascaeta e não ter o Pulgar. Gente, que é isso, gente? O que é isso, rapaz? É sério isso? O que é melhor para você, torcedor? Jogar em outro estádio e ter todos os jogadores à disposição ou jogar no Maracanã com um desfalque forçado pela data FIFA? Cara, é inacreditável um negócio desse. E não é o Flamengo. É uma decisão unilateral da CBF, segundo Pedro Ivo Almeida. Mas, com essa briga do Landim querendo jogar no Maracanã, vai acabar causando isso aí. E agora ele tem que brigar para que esse jogo não seja marcado na data FIFA. Ah, mas não tem outra data. Então, meu amigo, resolve aí, joga em outro lugar, sei lá, entra na justiça, ó, Comebol, vou entrar na justiça, vamos jogar no Maracanã mesmo assim, o gramado vai ficar... O Vasco faz isso. O Vasco faz isso, toda hora entra na justiça. Então o Flamengo entra na justiça e joga no Maracanã com o time todo. Porque o que não dá é pro Flamengo ser desfalcado para o jogo mais importante da temporada de 2023. É isso aí. Perdemos tudo. E o jogo mais importante da temporada de 2023 é esse contra o Bragantino no Maracanã. É isso aí. E para esse jogo, o Flamengo corre sério o risco de não ter De Arrascaeta, não ter o Pulgar e quem sabe não ter o Gerson. Olha o problema aí. Olha o problema aí agora. Olha, gente, é um ano assim, cara, que é inacreditável, tá? Aí vem edital do Maracanã e já dizendo que o Flamengo não vai poder vetar clube de jogar lá, né, pro processo de licitação, quando tiver licitação durante os próximos 20 anos. Aí eu fiquei sabendo também que nesse edital do Maracanã, eu passei para vocês, né, as informações do edital do Maracanã, né, que vai sair aí para Flamengo, Fluminense, Vasco, W Torre e o Grupo Metrópolis concorrer à licitação. Nesse edital tem um dos tópicos que destaca também o seguinte: a previsão de utilização de gramado artificial e repasse do custo de manutenção aos inquilinos. Além disso, em contato com a reportagem do jornal O Globo, o governo do estado reforçou, assim, a possibilidade, abre aspas, ambas são ações de gestão do futuro concessionário do complexo e não cabe ao poder concedente impor ou se intrometer nesses pontos. Ou seja, eles liberam que se instale o gramado sintético no Maracanã. Então, se o Flamengo quiser ter um sintético no Maracanã, vai poder colocar. Mas não adianta de nada esse tópico, né? Porque o Flamengo não quer colocar. Agora, se o Grupo Metrópolis ou o Vasco vencer a licitação e quiser, sei lá, vamos botar o sintético, porque com o sintético, a gente, além de colocar mais shows no estádio, assim como é no Palmeiras e não detonar o gramado, a gente pode botar mais jogos no estádio. Aí joga Flamengo, Fluminense, joga, sei lá, eventualmente algum jogo que o grupo colocar lá. Olha o problema. Olha o problema. Se o Flamengo ganhar a licitação, não vai poder vetar que nenhum clube jogue lá. E se o Flamengo perder, ainda corre o risco de quem entre lá, bote gramado sintético para botar show lá, assim como é no Allianz Parque, né? E a diretoria do Flamengo não quer gramado sintético. Olha o problema, cara. Olha, cara, é brincadeira. Pessoal, de acordo com o site torcedores.com, devido à valorização do Nicolás de la Cruz, o Flamengo terá que aumentar os valores oferecidos pelo jogador, galera, em relação aos valores que o Flamengo ofereceu. O Flamengo já vai subir essa proposta, isso tá certo. Tá aqui, ó, do lado do River, a postura do clube argentino deve ser a mesma das últimas conversas, pedindo o valor da multa. Então não vai adiantar o Flamengo só subir a proposta, como já vai subir. O valor da multa do De La Cruz é 16 milhões de dólares, vai ter que pagar a multa. Se não pagar a multa, não vai levar, segundo informações que chegam do River Plate. Por mim, paga essa multa aí, cara. Vale a pena, o cara joga pra caramba, pô. Inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.